Teses em Debate, o segundo semestre desse ano de 2021. Hoje a gente vai ter uma convidada especial aqui, a professora Raquel Anne, e daqui a pouco eu vou apresentá-la. Mas antes eu queria lembrar que esse evento faz parte de uma série chamada Teses em Debate, cujo objetivo é romper os muros que existem imaginariamente em torno da universidade, separando as universidades da sociedade que os acolhe. Então, o nosso objetivo aqui com essa série Teses em Debate, primeiro é construir uma grande universidade que abarque o Brasil inteiro. Ou seja, quem frequenta aqui esses nossos encontros são alunos, professores e pesquisadores do Brasil inteiro, de várias universidades no Brasil, mas também pessoas de fora, e esse é o nosso segundo objetivo, pessoas que não necessariamente estão na universidade. Muitos frequentam aqui, participam dos debates, e outros têm acesso a essas palestras através das gravações, que são logo depois disponibilizadas no YouTube, nas nossas plataformas virtuais e assim por diante. Então, esse é o nosso objetivo maior. Nosso objetivo maior é levar o que é produzido dentro da universidade para fora. Esse título vem daí, né? Não necessariamente os convidados vêm aqui apresentar as suas teses, tais como elas foram defendidas, mas a ideia é trazer algo relacionado à tese que cada um produziu, dissertações de mestrados, teses. Às vezes são teses fantásticas, mas a gente nota o seguinte fenômeno: quem fica conhecendo a tese de uma pessoa que defendeu o seu doutorado ou a sua dissertação de mestrado são só a própria pessoa, a banca que participou, uma ou outra pessoa que ela convidou para assistir à defesa. E a maior parte não entra em contato com teses espetaculares que são produzidas dentro da universidade, a não ser quando um pesquisador, dali a 5 anos, vai pesquisar um tema similar, análogo. Aí ele localiza no banco de teses e localiza aquela tese. Aí, mais 5 anos depois, um outro pesquisador entra em contato, mais adiante, e, no final, a gente tem pouca gente, relativamente, que leu um trabalho que foi espetacular, que demandou uma pesquisa, que produziu conhecimento e que seria muito interessante de ser conhecido pela sociedade como um todo. Em vista disso, nós fundamos aqui essa série Teses em Debate. Nós convidamos pessoas que defenderam suas teses no Brasil inteiro e os mais variados assuntos. E temos tido aqui uma boa frequência. E eu gostaria de lembrar que a série é promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, mas também pelo Humanidades na Pista, que é um outro grupo também da Universidade Rural, que também faz todo um trabalho de extensão, e é patrocinada também pelo SED, que é a plataforma extensionista da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu também aqui, nesse momento de hoje, que a gente tem aqui a presença da professora Raquel Anne, eu também faço homenagem ao GET, que é um grupo de estudos do tempo presente, lá da Universidade Federal de Sergipe, liderado pelo professor Dilton Mainar. E eu queria, então, passar, nesse momento, a apresentar a nossa convidada de hoje, lembrando que funciona da seguinte maneira: o palestrante vai falar durante 40 minutos, pode se estender até 1 hora, e depois a gente abre para o debate. Eu começo para fazer algumas observações, apenas para motivar o debate, e depois todos que estão aqui presentes podem se manifestar ou tomando a palavra ou escrevendo seus comentários no chat. Aí eles serão lidos pela nossa equipe. Não precisam ser necessariamente apenas perguntas, podem ser comentários também. É um debate. Por isso que a gente diz que esse evento aqui são palestras, debates. E
hoje a gente vai discutir um assunto interessante, que é será que a espionagem pode ser um tema de pesquisa historiográfica? A professora Raquel Anne, nossa convidada de hoje, tem trabalhado com essa temática desde a dissertação de mestrado até a tese de doutorado, que presentemente ela está elaborando. Ela é graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe, fez o mestrado no Rio de Janeiro, na UFRJ, no programa de pós-graduação em História Comparada, e atualmente está na fase final da sua tese de doutorado, também pelo programa de pós-graduação em História Comparada da UFRJ. E tem atuado, foi professora durante 2 anos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e até hoje interage com a universidade, participando de nossos cursos de extensão, é professora dos nossos cursos de extensão, e então, nesse sentido, ela é bem conhecida também de alguns alunos que também estão por aqui, alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas vocês que também são de outras universidades vão ter a oportunidade hoje de conhecer a professora Raquel Anne. Nesse momento, eu passo a palavra para você, Raquel Anne. Você pode começar a apresentar o seu tema e depois a gente vai para essa fase do debate. Obrigado. Obrigada, Assunção, né? Boa tarde a todos, a todas e a todes. Gostaria, né, de agradecer, além do Assunção, pelo convite, pela oportunidade, agradecer também ao LAPETI por estar organizando esse ciclo de debate, né? A proposta é muito boa, né, é necessário a gente, né, divulgar nossas produções científicas. E agradecer também, né, a todos que estão aqui assistindo, que se inscreveram. Bom, eu vou colocar aqui o slide, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, só um minuto. Bom, como o Assunção já comentou, né, eu venho trabalhando com o tema da espionagem, da inteligência, desde o meu mestrado, né, e estou agora finalizando o doutorado, e a ideia é justamente a gente discutir aqui como essas atividades podem ser objetos da história, né. Geralmente, né, quando nós pensamos espionagem, inteligência, geralmente nos é remetida a uma visão heróica, né, que costuma chegar através de filme, de romance. Talvez um dos principais exemplos, né, conhecido é o James Bond, né, o 007. Mas, enfim, existe uma série de filmes aí e de literatura sobre o tema. É óbvio que essas produções têm vamos dizer assim, uma liberdade, né, poética, né, da ficção, mas, de fato, quando nós pensamos não só cenários, né, de guerra, mas também de paz, de fato, agentes agiram e agem, né, em campo. Então, e eles utilizam de dispositivos especiais, são pensados, existe uma equipe técnica que pensa esses dispositivos para facilitar a infiltração, a coleta de informação. Eles utilizam, são treinados, né, em técnicas de luta, técnicas de uso de armas, de disfarces, né? Então, ao longo da história, a gente pode observar que milhares de espiões se infiltraram em território inimigo ou aliado para coletar informações e empreender operações especiais, né, por meio de sabotagem, por guerrilha, até mesmo financiando e colaborando com ações terroristas, né? Então, quando nós pensamos em espionagem e inteligência, vocês estão vendo aqui que ao todo tempo estou falando
desses dois termos, que nós veremos que existe uma diferença, né? Quando nós pensamos em inteligência e espionagem como objetos de estudo, seja na história ou nas relações internacionais também, que é amplamente estudado, o cenário ele se apresenta de maneira mais complexa do que essas ações de espiões, essas atividades, né, de infiltração. Então, nós estamos falando aqui de um estudo sobre instituições, que envolve tanto a perspectiva militar e estratégica, como também a política nacional e internacional dos seus respectivos países. Então, levando isso em consideração, que eu vou aqui apresentar um pouco, né, da minha pesquisa, né, principalmente, né, agora no doutorado, que acabei seguindo uma perspectiva um pouco diferente do que eu fiz no mestrado, para demonstrar como a espionagem e a inteligência podem ser objetos de estudos historiográficos. E que esses objetos, eles demandam particularidades teóricas e metodológicas para que possamos lidar com esse tipo de investigação histórica, né? Até para que tenhamos cuidado de não cairmos numa visão romantizada, né? Sobre esses fenômenos. Primeiro, eu queria apresentar para vocês, né, qual é o meu objetivo de pesquisa e o meu objeto de estudo, certo? Porque a partir desse objeto de estudo, nós vamos debater como podemos estudar a inteligência e a espionagem, né, numa perspectiva histórica. E o objetivo da minha pesquisa, né, é analisar as operações de duas agências de inteligência da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Aqui é importante a gente destacar que foi nesse período da Segunda Guerra Mundial que marcou o início da institucionalização do serviço de inteligência desses países envolvidos na guerra, né? É óbvio que como, né, eu preciso fazer um recorte na minha pesquisa, então o recorte foi Estados Unidos e Grã-Bretanha, mas Rússia, Alemanha, Brasil também empreenderam atividades de inteligência, tinham suas instituições voltadas para isso, e foi justamente nesse período que o processo de institucionalização ele começa a ganhar corpo, certo? E que agências, né, foram essas que eu estudei? São principalmente duas, né, como eu mencionei. A britânica Special Operation Executive, SOE, que nasceu em 1940, e a norte-americana Office of Strategic Services, OSS, que nasceu em 1941. Então, aqui nós estamos falando de duas agências, né, que vão justamente nascer aqui em meio à guerra, né? Mas, como eu mencionei anteriormente, inteligência é um serviço que vai ser empreendido não somente na guerra, mas também em períodos de paz, né? A diferença que na guerra algumas atividades são mais aceitas do que são durante a paz, certo? Só que uma outra agência também é importante nós mencionarmos, que é uma agência britânica Secret Intelligence Service, SIS, mais conhecido como MI6, que existe ainda, né, na Inglaterra. O SOE e o OSS, eles foram extintos após a guerra, mas o SIS, ele ainda atua, né, nos dias atuais, e é uma agência que nasceu em 1909, então antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, né?
E embora esse não seja o meu objeto de estudo, essa instituição, ela agiu lado a lado, principalmente com a SOI, né? Seja em parceria e principalmente em atritos. Então, aqui a gente não vai se aprofundar no estudo sobre o CIS, mas iremos citar ao longo da nossa apresentação e para poder entender melhor essa relação com a SOI e principalmente a formação da SOI, né? E como essas agências da SOI e a OSS surgiram, né? A SOI, né? Ela nasceu, né? Do CIS, né? Então, como assim? Enquanto o CIS ele era voltado principalmente para o serviço de inteligência, a SOI ela foi criada para lidar com operações especiais, né? Então, a grosso modo, o CIS ele coletava, analisava e avaliava as informações, né? Enquanto que a SOI foi pensada para realizar atividade de sabotagem e guerrilha, né? Mas nós veremos que essas relações elas são mais complexas, né? Teoricamente, né, há essa separação, mas na prática a coisa ela é muito mais complexa porque operações especiais fazem parte da inteligência, né? E os agentes da SOI, por estarem em campo, eles também coletavam informações que seriam analisadas e repassadas ao governo britânico. Então, aqui a gente já vê um indício de como, ao falar de serviço de inteligência, atividade de inteligência, é um serviço muito mais complexo do que simplesmente coletar informações, né? A coleta de informações é uma parte, né? Assim como a análise, o repasse, mas também essas operações especiais fazem parte desse processo. Então, o governo britânico ele tinha a intenção de separar. Olha, o CIS vai analisar informações e a SOI vai realizar operações especiais. Mas, na prática, a coisa, às vezes, se misturava porque esses agentes, eles estavam em campo, eles coletavam informações e a SOI, ela também tinha a intenção de analisar e avaliar essas informações, assim como também repassar para o governo. Porque quando a gente está falando de inteligência, nós estamos falando aqui de negociações, porque nem sempre o governo ele vai aceitar aquela avaliação. O Estado ele é formado por diversas instituições e diversas instituições estão voltadas para a produção de informações e análise dessas informações. A especificidade da inteligência é que ela trabalha com informações do exterior. Então, essas análises, elas precisam chegar até os tomadores de decisões. Eles precisam chegar até o governo, que pode ou não adotar, né? Então, ela precisa mostrar a esse governo que aquelas informações são úteis, né? Então, aqui a gente começa a observar que a inteligência, como um objeto de estudo, ele envolve um complexo sistema que muitas vezes ele gera atrito, como foi que ocorreu entre o CIS e a SOI, né? Porque ambas estavam tentando ali ocupar um espaço dentro da burocracia do governo britânico. E o próprio surgimento da SOI foi resultado de um desmembramento do CIS, porque o CIS tinha um setor chamado Section D, né, que era voltado para operações especiais. Só que esse Section D, ele ganhou autonomia e se tornou SOI.
né? Então, isso porque essa section diz sobre tutela do CIS não, se apresentava de maneira ineficiente para essa tarefa. Então, aqui a gente já percebe esses atritos. Um setor do CIS ganha autonomia e se torna uma instituição independente do CIS, certo? E assim a SOI, ela surge como uma organização que vai concentrar e coordenar essas operações especiais, ou seja, atuar em sabotagem, guerrilha e diferentes teatros de operação ao lado dos movimentos de resistência, né? Então, o objetivo era tornar a vida do inimigo o mais difícil possível, explodindo ponte, explodindo ferrovia, né? Para quê? Para dificultar a locomoção do inimigo. E a outra agência, né, como eu mencionei, é a OSS. A OSS, né, ela já nasceu em 1941, foi inspirada no modelo britânico, né, mas com algumas especificidades, e ela foi a precursora da CIA. Então, logo que a OSS foi extinta, né, ela foi extinta após a guerra, logo em 47, a CIA, ela nasce, né, justamente sobre a base que foi a OSS. E a OSS, ela vai surgir aqui diante da iminência da entrada dos Estados Unidos na guerra. Por quê? O governo norte-americano percebeu que não possuía informações satisfatórias em relação aos seus potenciais inimigos. Inclusive, o próprio ataque Pearl Harbor foi um exemplo dessa falha, né? Enquanto os japoneses já estavam espionando os norte-americanos, os norte-americanos tiveram dificuldade de perceber o ataque, né? E um outro exemplo que demonstra a importância da inteligência para a segurança nacional foi relatado pelo Bloch em A Estranha Derrota, né? Ele vai fazer uma análise, né, um testemunho, uma análise da derrota da França para a Alemanha em 1940, e um dos pontos que ele traz é justamente a falta de informação. Então, ele fala, né, ao longo de toda a campanha, os alemães mantiveram o desagradável costume de aparecer exatamente onde não poderiam estar. Ou seja, os franceses não sabiam quando e como os alemães iam atacar. Algo semelhante aconteceu com Pearl Harbor, o que demonstra, né, essa importância estratégica que a inteligência ela é para um país, né? E assim, o William Donovan, ele convenceu o Roosevelt a criar e chefiar o que era chamado de coordenação de informação, que posteriormente se tornou OSS, né? Só que a OSS, ela concentrou em uma única instituição tanto o serviço de inteligência ali baseado na análise de informações, como também operações especiais, né? Então aqui a gente já percebe uma diferença com o modelo britânico. Enquanto o modelo britânico ele separava e isso deixava os atritos mais evidentes, né? A OSS uniu essas atividades em uma única instituição. Mas isso não quer dizer que não houvesse também atritos, como nós veremos mais à frente. E essas agências, elas formaram tentáculos, né? Como eu mencionei anteriormente, nós estamos falando aqui de um processo de institucionalização dessas agências, né? Que vai se aprofundar nesse período. Então, essas agências, elas vão formar setores, vão formar uma burocracia
em que você tem vários setores com suas respectivas funções para que o todo funcionasse. Então, aqui, nesse estudo sobre instituições, é importante a gente observar que essas agências, como qualquer outra instituição, elas estão baseadas dentro de uma burocracia, né? Então, por isso que eu falei anteriormente, é mais do que a gente pensar apenas agentes em campo, é pensar a formação dessas instituições e essa burocracia que começa a se formar. E aqui, só para a gente dar um exemplo, eu trouxe aqui um organograma, né, da formação da OSS, na verdade, uma parte dessa formação, só para a gente observar esses tentáculos, né, essas ramificações, essa burocratização dessas agências. Então, por exemplo, no serviço de inteligência, nós temos aqui 5 setores, e um deles que eu trouxe só para a gente exemplificar, que é o setor de pesquisa e análise, que era um dos principais, né, que era o responsável por analisar as informações, somente ele estava dividido em várias ramificações, né? Não vou aqui trabalhar cada um, eu só trouxe para a gente poder visualizar essas ramificações, ou seja, esse processo de burocratização dessas agências. Só que, mesmo que haja essa preocupação de criar ramificações que possam contribuir para a formação de um todo, essa harmonização ela possui um limite. E havia de conflitos entre diferentes departamentos e instituições. Então, a gente observa conflitos entre o SOI e o SIS, entre a SOI e a OSS, entre a OSS e o FBI e a OCA. OCA era a agência responsável pela política da boa vizinhança. Entre essas instituições, SOI e OSS, e a própria resistência. Então, o conflito fazia parte desse cotidiano dessas agências. E levando em consideração justamente esses conflitos, né, que é justamente o que vai mais me chamar a atenção quando eu comecei a estudar essas instituições, o serviço de inteligência, foi justamente esses conflitos, esses atritos departamentais, né? E foi pensando nisso que eu formulei minhas problemáticas de pesquisa, né? Então, que são? Qual a leitura que a SOI e a OSS faziam de seu desempenho na guerra? Ou seja, que autoimagem procuravam projetar em um contexto institucionalizado? Ou seja, se eles estavam lidando ali no seu cotidiano com esses atritos com outras instituições, que autoimagem ela tentava se apresentar nesse contexto institucionalizado, no contexto de uma burocracia estatal, né? E como essas instituições enxergavam suas relações com a resistência. E assim, a gente primeiro faz, né, um debate conceitual, né? Ou seja, é preciso aqui a gente entender algumas ideias principais para a gente poder formular, né, a tese de pesquisa. E o primeiro conceito é o de autoimagem, né? Que é o conceito, né, extraído do Norbert Elias, né? E que ele vai falar que a autoimagem é a imagem que procuramos projetar em um determinado meio para evitar um certo estranhamento dos demais atores sociais que pertencem ao nosso ciclo de sociabilidade. Então, em um contexto institucionalizado, nós procuramos investigar
como a SOI e a OSS, órgãos recém-formados, né? Como eu falei, eles surgiram ali no meio da guerra, então disputavam espaço com órgãos que já existiam há bastante tempo, como o próprio caso do CIS, que nasceu em 1909, então já estava mais consolidado. Então, esses órgãos recém-formados, como eles procuravam projetar suas imagens frente a esses outros departamentos, né? E aqui é importante a gente lembrar que desde o final do século XIX, setores militares já passavam por um processo de profissionalização, né? Algo que começou ali, né, com as guerras napoleônicas, que vai se aprofundar com as guerras prussianas, e o serviço de inteligência é um destes, que vai passar por esse processo de profissionalização. Então, como ocorre esse processo de profissionalização? Um outro conceito que é fundamental é o próprio conceito de inteligência, né? Que são atividades, né? Na verdade, são atividades que a gente precisa entender como um processo, né? Então, são atividades praticadas desde a antiguidade, né? Seja por chefes militares ou políticos, mas que somente no início do século XX foram institucionalizadas. Então, governantes e chefes militares passaram a utilizar de órgãos especializados em atividade de inteligência para ajudá-los a formular suas políticas e suas estratégias militares. E essa institucionalização vai justamente ganhar força com o eclodir da Segunda Guerra, quando a inteligência se tornou o conhecimento organizado pelo Estado, em um processo de coleta, análise e avaliação de informações sobre os países inimigos, potenciais inimigos e aliados, né? Então, essas informações, elas podem estar em segredo, mas elas também são analisadas junto com dados abertos. Não é só a informação que está protegida. É preciso coletar tanto as informações abertas como as informações protegidas. Então, primeiro nós temos a atividade, né, de reconhecer e selecionar os dados úteis para a defesa. Porque informação tem milhares de informação que chega a todo momento. Então, principalmente se nós pensarmos, né, num contexto, né, globalizado que nós vivemos. Então, é uma onda de informações que vão chegando e que essas instituições, elas precisam fazer a coleta, identificar qual informação é essencial. E essa coleta é justamente feita através de fontes abertas, como mapas, cartas topográficas, imagens, relatórios do governo não classificados, imprensa, publicações não classificadas, enfim, né, a variedade de informações que estão abertas ao público, mas também por meio da atividade de espionagem, né? Por isso que eu falei, precisa a gente ter cuidado para não confundir os dois conceitos, porque a espionagem é o processo de invadir o sistema de segurança de informação do alvo, né? Ou seja, a contra-inteligência. A contra-inteligência é a segurança que um Estado faz de suas informações secretas. Então, a espionagem, ela é parte do processo de inteligência. É uma atividade de infiltração. E essa infiltração pode acarretar tanto na coleta de informações como em operações especiais, né? Por isso que eu falei, a SOI, ela enviava agentes para
realizar sabotagem e guerrilha, mas seus agentes também estavam coletando informações, certo? Um segundo passo é que essas informações, elas serão analisadas, né? E avaliadas pela instituição responsável por todo o processo, que vai da coleta, como eu mencionei, e o último passo, que é o repasse dessas avaliações para os formadores de políticas, que pode ou não adotá-las em suas decisões. Então, aqui a gente observa uma tarefa, né, dessas instituições em convencer esses tomadores de decisões que eles precisam daquela inteligência, né? É um processo semelhante a uma negociação comercial. Tanto que, na bibliografia especializada, eles vão chamar esses tomadores de decisões de consumidores. Então, essas instituições, elas precisam, entre aspas, vender essas informações avaliadas e mostrar, olha, vocês precisam de nosso trabalho. E aqui abre um espaço para essas disputas, né? Porque as instituições vão tentar aqui se mostrar úteis para esses tomadores de decisões, né? Então, a inteligência portanto, um produto do trabalho institucional e coordenado voltado para segurança e defesa do Estado, ao prever o comportamento do alvo analisado e seus pontos fortes e fracos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não achar que há essa recepção automática. Avaliou, o Estado vai receber. A história é marcada, vocês podem, por exemplo, principalmente durante a Guerra Fria, de conflitos, por exemplo, entre a Casa Branca e a CIA, porque a Casa Branca queria empreender uma certa política em relação à União Soviética e as análises da CIA não legitimavam esse tipo de política. E havia atritos, né? Então, não é um processo assim tão automático como a gente pode costumar pensar. Só que da mesma forma, né, que, aliás, além, né, desse processo de análise de informação, existe também, né, como eu já mencionei, a função de provocar certas atividades do alvo, seja através de desinformação e ações encobertas, ou seja, sabotagem, guerrilha e até mesmo terrorismo, né? Então, disseminar, por exemplo, informações erradas para criar um certo tipo de comportamento numa sociedade é possível também, como ocorreu, por exemplo, no Chile, antes da ditadura de Pinochet. A CIA enviava informações, o que nós chamamos hoje de fake news, né, para poder angariar esse apoio para o golpe. Então, essas análises, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, eu sigo principalmente um autor chamado Michael Hermans, né, que vai encarar o serviço de inteligência como um sistema e um conjunto de processos. Então, compreender esses organismos como equipes de profissionais cuja matéria-prima de suas atividades são as informações sobre forças próprias e estrangeiras, topografia, ferrovia e outros fatores relevantes para a batalha. E a partir desses dados, esses agentes podem produzir relatórios regulares, informações organizadas e comunicações efetivas, ou seja, relatórios que poderão ser utilizados pelos tomadores de decisões políticas e militares ao elaborar suas estratégias, seus planejamentos, suas políticas nacionais.
Mas esse processo de coleta de informação não ocorre per si, né? Mas através de um método científico. Então, são utilizadas metodologias de observação, de identificação, de coleta, de assimilação desses dados que possivelmente são relevantes e apresentá-los aos tomadores, aos consumidores, né, de informação. E os tipos de dados, eles são os mais diversos. Então, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, que mostrou ao mundo os efeitos da guerra total, gerando, consequentemente, uma inteligência total. Então, não só aspectos militares serão observados, mas aspectos da própria sociedade, aspectos daquela cultura, da sua política, né? Então, são dados que são analisados de forma integrada, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, teremos análises militares, navais, aéreas, políticas, econômicas, que poderiam ser integradas ao que agora pode ser chamado de avaliação nacional, ou seja, ver o inimigo como um todo. Então, observando toda essa complexidade, né, que envolve a inteligência, nós observamos que esses organismos de informação, eles adquiriram aspectos de grandes burocracias weberianas, né? Enfim, mas aí a gente pode, obviamente, aprofundar no debate posteriormente. Então, né, um outro aspecto que é importante a gente mencionar em relação ao debate metodológico, né? Aqui a gente fez esse debate conceitual, esse debate teórico para entender como se forma esse serviço de inteligência, mas também é importante nós tratarmos do debate metodológico. E dentro desses aspectos, as fontes utilizadas, né? Na minha pesquisa, eu trabalhei principalmente com documentos oficiais, né? Que são justamente produzidos por esses órgãos, né? E aí vai incluir projetos, relatórios, memorandos, que são voltados para as relações interdepartamentais e para as missões dos agentes em campo, né? Só dá para trabalhar esses agentes com fontes oficiais? Não. É possível você trabalhar, por exemplo, com a imprensa, como a imprensa, né, noticiar vazações da inteligência. É possível também. Eu crio um recorte, obviamente, que eu fiz em relação à minha pesquisa. Então, na minha pesquisa, eu trabalhei principalmente com essas fontes oficiais, né? Porque através desses documentos eu posso verificar como se constituíram as relações entre as agências estudadas com outros órgãos do governo, ou seja, as relações institucionais. E segundo, como foram pensadas as atividades em campo, né, que tinham como objetivo coletar informação, auxiliar na organização de movimento de resistência, né, ou seja, isso nos permite verificar como essas agências enxergavam suas relações com a resistência, né? E, né, o que são, né, essas fontes oficiais, né? Só um parêntese aqui, que são basicamente documentos produzidos pela burocracia do Estado ou de organismos privados e seus funcionários, né? Então, são fontes de ordem política, diplomática, governamental e administrativo institucional. E para que servem essas fontes? Para conhecer aquilo que podemos denominar como o organograma das instâncias governamentais, com seus desdobramentos no espaço e no tempo,
permite entender em grandes linhas quais os cargos e as funções que foram sendo estabelecidos ao longo do século, né? Então, por meio destas fontes, nós podemos estudar a administração pública, as instituições públicas e privadas, as políticas de Estado, assim como os jogos políticos que permeiam esses cenários. Então, são documentos importantes para estudos voltados para o funcionamento do Estado, suas estruturas administrativas que vão se formando ao longo do tempo, né? Seus cargos, suas funções, suas burocracias, sua máquina de funcionamento. Então, um complexo emaranhado dos setores institucionais que nem sempre é harmonizado, né? E essas fontes vão justamente contribuir para que a gente possa identificar essas disputas entre os diferentes setores e indivíduos. Desculpa. Então, aqui nós temos uma história das instituições, certo? E ao observar esses atritos, então, nós podemos concluir que ao lado de parcerias e trabalhos conjuntos, estas disputas, elas foram identificadas nas relações estabelecidas pela SOI e pela OSS. Então, aqui a gente verifica, né, como eu mencionei anteriormente, conflitos entre SOI e CIS, porque a SOI, né, porque ambas agências se acusavam entre si de uma estarem prejudicando o trabalho da outra. Havia aqui disputas por áreas de atuação. Essas disputas por área de atuação também foram verificadas nas relações OSS com FBI e a OCA, né? Porque a OCA pretendia agir na América Latina com a política da boa vizinhança, né? Que era a agência, né? Lembrando que era a agência do Nelson Rockefeller, e o Nelson Rockefeller era muito amigo do chefe do FBI, o Edgar Hoover. Então, eles, em conjunto, conseguiram articular para que a OSS não atuasse na América Latina. E conseguiram. O Roosevelt expulsou a OSS da América Latina e falou, não, você vai ficar só com a Europa, África e Ásia. A América Latina deixa para o Rockefeller, né? Verificamos também conflitos entre SOI e OSS, porque é preciso aqui a gente lembrar que a Grã-Bretanha era o maior império, né, do período e queria manter esse império ao fim da guerra. E os Estados Unidos surgiram aqui como uma potência hegemônica. Então, a OSS adotou claramente um tom anticolonial. E isso ia de encontro aos interesses dos britânicos, que queriam manter o seu império, suas colônias. Tanto que a SOI tentou impedir que a OSS agisse na Ásia. Por quê? Na Ásia, aqueles povos não necessariamente viam diferença entre aliados e eixo, porque eles já estavam sob o jugo imperialista desde o século XIX. Então, eles já eram dominados, eles já sofriam opressão. Então, era uma região de conflito entre o Império Britânico e esses povos. E a SOI queria impedir que a OSS exercesse influência entre esses povos e ajudasse no processo de dependência deles, né? E havia também conflitos entre SOI, OSS e a resistência, porque nem todos os grupos receberam ajuda dessas agências. Quando a gente fala de resistência, nós estamos falando de
variados movimentos heterogêneos. Então, em alguns países, como a França, por exemplo, grupos comunistas não receberam ajuda dessas agências, né? Diferente, por exemplo, na Grécia, que a SOI ajudou comunistas, mas isso gerou atrito com o CIS, que não queria ajudar os comunistas. Então, aqui a gente já observa questões, né, que vão se aprofundar durante a Guerra Fria, porque essas agências queriam minar o poder que os comunistas tinham em algumas regiões, né? Principalmente os comunistas que conseguiram, né, se fortalecer nesse período, formar uma resistência consolidada, tanto é que após a guerra, em vários países eles venceram algumas eleições. Então, já havia aqui essas tensões entre as agências e a resistência, não só em relação aos comunistas, mas, por exemplo, ao general de Gaulle, né, da França Livre. Porque o de Gaulle via na resistência uma ferramenta de projeção política. E ele não queria que essas agências exercessem influência entre a resistência. Então, em um dos documentos que eu tive acesso, há um diálogo entre um agente da SOI e o de Gaulle, em que o de Gaulle expulsa esse agente daquele território, né? Então, aqui a gente observa essas tensões. Então, nós observamos que eram agências complexas e burocráticas. E essa complexidade vai justamente ser verificada nas disputas internas e externas dessas instituições. Então, quando falamos de inteligência, isso não se resume a espiões saltando de paraquedas atrás das linhas inimigas, né? Com sabotagem, com explosões. Isso é uma parte, né? Foram montadas estruturas com diferentes setores, com suas respectivas funções, certo? Então, aqui, e esses setores e esses departamentos, organismos, eles estão dentro de um cenário de disputas para exercer influência sobre determinado território, disputas para exercer influência sobre determinado grupo, né? E isso pode ser verificado nas próprias relações que essas instituições empreenderam com a resistência. E aqui, para a gente concluir, né? Porque já extrapolei aqui o tempo. A partir de toda essa análise, a minha tese, né, primeiro, que SOI e OSS apresentaram suas imagens como órgãos burocráticos e eficientes e de acordo com o planejamento estratégico institucionalizado, o que também evidencia as tensões departamentais internas na busca de projeções políticas. Ou seja, a imagem que tentavam se apresentar em meio a disputas com outros órgãos do Estado. Tentavam se apresentar ali como instituições eficientes. E esse era um atrito constante com outros órgãos. Segundo, que os interesses hegemônicos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha para o pós-guerra já haviam se manifestado em suas atividades de espionagem, sabotagem e guerrilha, mas com estratégias diferentes. Isso pode ser verificado através dos tipos de vínculos que a SOI e a OSS mantinham com certos grupos da resistência. E aí eu vou analisar principalmente o caso francês, em que grupos comunistas não receberam apoio, grupos formados por trabalhadores, né,
sindicalizados, foram alvo de atenção dessas instituições, principalmente se a gente levar em consideração que os comunistas tinham bastante influência em meio a esses grupos, né, de trabalhadores. Então, estava ali essas agências disputando espaço entre alguns grupos, né? Terceiro, que SOE e OSS encaravam suas ações não apenas como forma de conquistar vitórias militares, mas também para se projetar politicamente ao tentar exercer influência entre os movimentos de resistência. Então, eles tinham dois objetivos: ajudar a vencer os aliados e exercer influência política em determinadas áreas para minar o poder de alguns grupos que não serviam aos interesses para o pós-guerra, né? Então, grupos foram selecionados conforme certos critérios políticos, né? Dentre eles, o Sindicato de Trabalhadores. E, por fim, a imagem que essas agências tinham de suas atividades era semelhante a uma ferramenta de poder para ajudar seus respectivos países a fortalecer suas hegemonias, né? Que é algo a ver com o que acabei de falar. Então, aqui nós podemos compreender essa projeção política da inteligência, né? E isso possui uma relevância historiográfica e social. Historiográfica, porque estamos investigando a história das instituições. Então, observamos como esses organismos não se constituem de forma harmônica e linear. É um processo marcado por alianças, conflitos e concessões. Então, são relações que envolvem outras instituições e atores sociais, né? Tanto é que, enquanto na França eles tentavam minar o poder dos comunistas, na Grécia, na Iugoslávia, por exemplo, os comunistas tiveram tanta força que eles não puderam ignorar. Então, há essas concessões também, né? E uma relevância social, porque o nosso presente, né, a nossa história e o nosso presente, ele é marcado por violações políticas das agências de inteligência. O serviço de inteligência, ele perpassa por uma linha muito tênue entre manutenção da segurança nacional, como eu dei o exemplo de Perrabo e da França, né? Mas também entre a liberdade dos povos e os usos autoritários e ditatoriais que podem ser feitos com essas agências. Então, basta nós olharmos para os casos da CIA e a forma como eles ajudaram ditaduras na América Latina, por exemplo. Então, as agências elas estão nessa linha tênue entre segurança e usos autoritários, usos políticos, né? Que podem ser autoritários. Então, é preciso nós compreendermos, né, esse processo de politização da inteligência. Bom, é isso e obrigada, desculpa aí ter passado um pouco do tempo. Obrigado, Raquel. A gente vai abrir agora para o debate, mas antes eu vou fazer as minhas colocações também, já introduzindo o debate, né? E depois a gente abre para todas as outras pessoas presentes. Eu lembro que vocês podem comentar tomando a palavra ou então podem anotar comentários ou perguntas no chat que a nossa equipe vai ler. Mas durante a fala da Raquel, já me ocorreram algumas perguntas, alguns comentários e perguntas. Eu queria... São três... Um é um comentário mais popular, digamos assim.
É mais no nível da curiosidade, que muitos devem estar com isso na cabeça um pouco. Outro é uma questão mais historiográfica, relacionada às fontes e análise de fontes. E a terceira colocação é relativa a como isso interfere também na nossa política no Brasil. Bom, a curiosidade é a seguinte, a questão mais popular, você já comentou no começo, que logo a primeira coisa que a gente pensa são... porque a gente conhece muito a figura dos espiões através do cinema e da literatura. Inclusive, eu quero lembrar aqui a todos os que estão aqui presentes ou assistindo essa palestra debate posteriormente, através da gravação, que a professora Raquel também vai fazer em breve uma outra palestra na outra série nossa, Cinema e História. Aí já vai ser o espião no cinema, né? Sobre como que o cinema tem tratado essa figura, né, do espião. Mas a minha pergunta é isso, é se na política também, você, como pesquisadora da área, do tema, se deparou com algo que se aproxime disso, dessas figuras, né, com essas biografias, né, que dariam para você escrever uma biografia, como o caso mais famoso é da Mata Hari, né, que é um caso real, né, e já tem filmes, até minisséries sobre a Mata Hari, né? Quer dizer, a primeira pergunta é essa que as pessoas pensam automaticamente, como, né, se você se deparou um pouco com isso, né, com esse lado mais aventuresco, né, da espionagem nas suas investigações. Afinal, você já está aí investigando espionagem, pelo que eu já conheço de você, da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, já está há 7 anos. Eu não sei se você já na graduação já tinha esse tema. Aliás, isso também pode ser um comentário, né? Mas a segunda é uma questão mais historiográfica. Você mencionou diversos tipos de fontes, né? Fontes ligadas a instituições, burocracias, a diplomacia, a política. Nessas fontes, a minha pergunta é se existem os relatórios que são secretos e que, num certo momento, eles passam a ser disponibilizados. Aí a minha pergunta seria em torno disso. Quando que os relatórios, que habitualmente são secretos, porque fazem parte das próprias ações, quando que eles se tornam públicos? Algumas décadas depois, alguns anos depois? Ou seja, eu imagino que exista um momento onde esses relatórios, que num momento eram altamente secretos, num outro momento eles já começam a ser disponíveis, pelo menos para historiadores. Talvez o grande público não entre em contato com eles, né? Se você tem alguma dica para dar em torno disso, né? E um pouco ligado a isso, eu também queria te perguntar sobre o Wikileaks, né, que é um fenômeno mais ou menos recente, já da sociedade digital, que é um site, né, fundado na Suécia, onde começaram-se a desnudar uma série de coisas que são mantidas sigilosamente, e também corrupções, falcatruas e relatórios. E se os historiadores já podem, que se interessam pelo tema da espionagem, da inteligência, da influência desses organismos na política internacional, inclusive, se os historiadores já podem se dispor dessas fontes que foram trazidas pelo Wikileaks, se já está sendo feito trabalho nesse sentido. Mas a última questão que eu queria perguntar é sobre a influência no Brasil. Eu sei que esse não foi diretamente o seu tema, mas se você se deparou com isso, nessas investigações, com o grau de influência que essas instituições que fazem esse serviço de inteligência, organizações secretas, CIA, FBI e as mais específicas que você estudou, se elas interferiram muito na política brasileira, desde a ditadura militar, né, Operação Condor, mas outras coisas assim, se até recentemente. É claro que você
também não precisa responder necessariamente isso e nem dar nomes, né? Mas se a gente recentemente também tem sofrido o papel aí dessas instituições de investigação de inteligência, sobretudo dos Estados Unidos, mas também da Europa e de outros países, atuando no Brasil e até interferindo na nossa política, a ponto de até redefinir, né, sobretudo nesse universo aí de fake news, possibilidade de lidar com fake news e outra coisa, até interferir nos nossos destinos eleitorais. Então, fica aí essa ordem aí de várias, eu coloquei algumas perguntas, né, para motivar. E eu passo a palavra para você, Raquel, e as pessoas que estão nos assistindo já podem ir pensando as suas questões e colocando no chat e também tomar a palavra em certo momento. Então, eu devolvo a palavra para você, Raquel. Obrigada, Assunção, pelas perguntas. Vamos lá. A primeira, né, se algo se aproxima da ficção. É aquela história, a arte imita a ficção, a ficção... aliás, desculpa, se a arte imita a vida, se a vida imita, né, a arte. E sim, tem casos que parecem ficção, né? Então, por exemplo, o próprio James Bond, né, para quem não sabe, ele surgiu na literatura, né? Primeiro ele surgiu na literatura, somente nos anos 60 ele foi começado a ser produzido filmes, né? E até hoje está sendo aí produzido. E quem criou o James Bond foi Ian Fleming, e ele era um agente britânico e criou o personagem inspirado em um outro agente britânico. Eu tenho um nome aqui anotado, eu posso até depois colocar no chat, não vou me recordar agora o nome. Mas ele criou o James Bond, né? Inclusive aquela história do Cassino Royale tem uma história semelhante, porque esse agente foi até um cassino e gastou todo o dinheiro nesse cassino, né? Então, tem sim vários casos. Já me deparei, por exemplo, com agentes, geralmente a gente fala, né, agente duplo, às vezes agente triplo, mas já teve caso de agente quíntuplo. Conseguiu enganar alemães, russos, britânicos, norte-americanos, e no fim ele trabalhava para o governo indiano. Então, existe realmente esses casos que acho que merecem, sim, um estudo mais aprofundado. Acho que talvez um dos bem conhecidos é o Garbo, né? Ele existe uma produção bibliográfica sobre ele, porque ele enganou os alemães, né? Ele trabalhava para os britânicos e enganou os alemães sobre o dia e o local dado o desembarque da Normandia, né? Então ele conseguiu enganar ali os alemães que acharam que ia ser em determinado local, quando na verdade foi em outro. Isso contribuiu, então existe uma bastante produção. Então, de fato, existe aí essa possibilidade desses trabalhos biográficos e óbvio, né? Uma visão do historiador, né, vai ser diferente, mas existe sim essas possibilidades. A segunda pergunta, né, sobre as fontes, né, em que momento eles são disponibilizados. Eu não sei te dizer aqui exatamente a partir de quanto tempo. Isso vai depender muito da política, né, arquivística de cada país. Em relação aos documentos da Segunda Guerra, nunca tive problema, está tudo aberto. Inclusive, eles vendem esses documentos, né? Então, por exemplo, na minha dissertação, eu trabalhei com manuais, né, que eram utilizados para o treinamento dos espiões, e eram manuais secretos, e os britânicos estão lá vendendo no Museu Imperial. Então, em relação aos documentos da Segunda Guerra, já não há mais isso falando Estados Unidos e Inglaterra, né? Não sei como é que funciona com outros países.
Mas em relação a esses dois países, eu não tive nenhuma dificuldade. Mas se a gente pensar alguns outros eventos, né, posteriores, principalmente da Guerra Fria, ainda tem documentos sendo abertos. Então, por exemplo, recentemente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos liberou um relatório sobre a ação da CIA na crise dos mísseis. Então, já tem alguns documentos abertos, mas tem outros que ainda estão sendo abertos, né? Então, isso acho que vai variar muito do contexto que você está trabalhando, né? E do país também, né? Da política daquele país. Então, agora, te dizer exatamente em quanto tempo eu não consigo te dizer. A terceira pergunta, né, sobre o Wikileaks, né? E o trabalho de historiadores não é um assunto que eu me aprofundei, mas sim, já tem historiadores que estão trabalhando com essas fontes. Inclusive, o Dilton, ele escreveu um artigo, já tem alguns anos, se eu não me engano, está publicado nos cadernos do tempo presente, sobre o Wikileaks, né? Então, tem historiadores, sim, que já estão trabalhando com isso. Não tenho como oferecer aqui uma bibliografia, porque não é algo que eu me aprofundei, mas é possível nós, como historiadores, trabalharmos com essas fontes, mesmo que tenham sido liberadas, mesmo que sejam acontecimentos, vamos dizer assim, do presente, né? Óbvio que nós, como historiadores do tempo presente, vamos ter um olhar de historiador sobre aqueles eventos. Não é um trabalho de jornalismo, né? Então, é possível nós, como historiadores, acessarmos e analisarmos documentos que estão sendo produzidos atualmente em uma perspectiva histórica. Então, sim, já tem gente trabalhando com isso. E, por fim, né, sobre o Brasil. Sim, no Brasil houve, sim, interferência da CIA, né, na ditadura. Inclusive, alguns anos atrás, não sei, 3, 4 anos atrás, não me recordo, foram liberados documentos sobre a participação da CIA na ditadura, e há uma produção vasta sobre isso, sobre a participação da CIA nas ditaduras na América Latina, inclusive no Brasil. Inclusive, recentemente eu vi um podcast, né, sobre esse tema. Posso depois passar aqui o link para vocês também. Então, sim, houve essa interferência a produções. E se a gente pensar num contexto mais recente, isso ainda é uma coisa que, vamos dizer assim, um pouco mais delicada, né? Porque não há ainda, pelo menos eu não tive conhecimento de documentos que comprovem isso. Há teorias, né? Sempre há aquela dúvida, mas acho que isso vamos, né, ter certeza, talvez daqui a alguns anos, quando a documentação começar a ser liberada, né? Mas, enfim, há uma discussões, principalmente porque, por exemplo, recentemente, né, a gente acompanhou que o diretor da CIA veio até o Brasil, né? O que é que ele queria, né? São questões delicadas, temos teorias, mas não temos provas, não temos documentos sobre o que foi tratado. Talvez futuramente isso, né? Existe, né, teorias sobre o golpe de 2016, mas a documentação ainda nesse sentido escassa, né? Tem realmente essas teorias sobre o Sérgio Moro também, né, que as pessoas falam, mas quando a gente trabalha com serviço secreto, acaba lidando com esse problema, né? Porque essas documentações, elas são classificadas, estão em segredo, né? Fazem parte da segurança nacional. Então,
elas levam um tempo para serem liberadas, para elas serem desclassificadas e assim os historiadores poderem trabalhar, né, sobre essa documentação. Então, essas ações das CIAs, mais nos últimos anos, a gente acaba lidando com esse problema de falta de documentação, porque a documentação ela ainda está em segredo. Mas existem outras possibilidades. Por exemplo, recentemente eu tive acesso a um compilado de notícias que foram, acho que, se eu não me engano, foi da Universidade de Mato Grosso, um professor, eu não me recordo agora qual foi a universidade, que professores, eles compilaram notícias da imprensa sobre a atuação da ABIN. E já está sendo, né, noticiado aí, por exemplo, a ABIN está infiltrando gente nas universidades públicas, né? Então, a ABIN está coletando dados da CNH de todos os brasileiros, né? Então, tem essas notícias de jornais que a gente pode, como historiadores, analisar a partir, né, de uma metodologia específica para trabalhar com fontes, ou com imprensa, mas documentos da ABIN estão em segredo. Então, isso vai levar ainda um tempo para a gente conseguir trabalhar, né, mais a fundo. Raquel, a gente já tem uma pergunta ali no chat. Eu pergunto também se algum outro de vocês também gostaria de fazer a sua pergunta ou o seu comentário também, né? E pode tomar a palavra e falar. Mas eu já vi que a Laís já colocou alguns questionamentos. Laís, você quer falar o que você escreveu ali ou você prefere que a nossa equipe leia? Ah, ok. Clara, você leria o que a Laís colocou? Leio sim, professor. Ela primeiro parabeniza e diz que é muito bom ouvir a senhora, professora. E ela pergunta assim: diante de um assunto tão pouco popular como este, ao meu ver, quais são os maiores desafios que a senhora encontrou na pesquisa? Teve que lidar com muitas teorias da conspiração? E aí ela coloca mais um comentário abaixo. O professor mencionou as fontes, mas eu aprofundo. Analisar esses objetos dificultou seu ingresso no mestrado e doutorado? Levanto a pergunta por ser um assunto pouco discutido e aparentemente limitado. Obrigada, Laís. Obrigada pelo elogio e pela pergunta. Bom, sobre a primeira pergunta, né, não tive essa dificuldade com essas teorias da conspiração, né, mas óbvio que era algo que eu tinha que sempre ter muito cuidado para não cair numa visão romantizada, né, então é algo que eu tinha o tempo todo na minha pesquisa para não me deslumbrar, não tentar, né, trazer uma história romantizada desses espiões. Pelo contrário, acho que é justamente essa a dificuldade de pensar de uma maneira crítica. Por quê? Eu observei que na historiografia é pensado muito sobre a contribuição militar que essas agências tiveram. E há uma produção, né, vasta, não aqui no Brasil, mas principalmente Estados Unidos e Grã-Bretanha, sobre a atuação dessas agências que vão justamente valorizar a contribuição militar dessas agências, como eles ajudaram a vencer os aliados. Então, de um certo momento, eu estava muito presa a essa visão, né? Essa visão estratégica e militar, e talvez essa seja uma das minhas maiores dificuldades, foi porque eu tentava comprovar que, de fato, elas ajudaram. Só que chegou um momento que eu percebi que, olha, não dá para eu comprovar isso. Não tem como eu mensurar
a contribuição militar delas. E a historiografia, inclusive, não conseguiu fazer isso, porque, enfim, são limitações, talvez, da documentação metodológica, e que geralmente eles trabalham com um caso específico e falam, eles agiram assim, dessa maneira, mas, por exemplo, eles explodiram X número de pontes de estradas, de ferrovias, e isso ajudou a vencer a guerra. Tá, não tem como comprovar isso, né? Então, existem sempre teorias que dizem assim, eles ajudaram a diminuir o tempo da guerra, mas não consegue comprovar. Isso ainda é uma questão em aberto na historiografia, né? Até que ponto eles, de fato, contribuíram para a vitória. Até porque, assim, nenhum serviço de inteligência sozinho vence uma guerra. É preciso força bélica, é preciso logística. Se os Estados Unidos e a Grã-Bretanha não fossem e a União Soviética não fossem militarmente e logisticamente superiores, eles não teriam ganhado, né? Isso, tem aquela relação do Turing, da Ultra, né, que ajudou a desvendar as mensagens criptografadas dos alemães. E aí existem teorias que dizem que ajudou a encurtar a guerra, mas não conseguem mensurar isso. Então, a minha grande dificuldade foi essa. Por muito tempo eu fiquei presa nisso. Como eles ajudaram a vencer. E aí, num certo momento, né, uma iluminação, eu não preciso pensar o aspecto militar, eu posso olhar o aspecto político dela, olhar dentro delas, a formação delas, os conflitos dentro dessas instituições, né? Então, acho que essa foi uma das minhas maiores dificuldades. E a sua segunda pergunta, né? Se isso levou alguma dificuldade para ingressar no mestrado, no doutorado? Não, né? Pelo contrário, né? Justamente por ser um trabalho tão pouco estudado no Brasil, acaba, né, ganhando uma originalidade. Tem no Brasil, assim, trabalho sobre inteligência, principalmente sobre a CIA, tem bastante coisa. Mas dessas instituições específicas, né, de atuação na Segunda Guerra, até hoje eu não encontrei nada no Brasil que fale dessas agências, dessas duas agências em específico. Então, na verdade, acabou sendo um fator a favor, né? O que às vezes acontece é que às vezes as pessoas pensam que tu trabalha em inteligência, então acaba indo talvez por um senso comum, né? Mas, né, nesse sentido de ingresso na pós-graduação, não. Bom, eu tenho duas perguntas ainda, mas eu queria saber se, antes de eu fazê-las, se tem outras pessoas aqui que têm colocações ou perguntas. Não? Por enquanto, não? Bom, eu vou colocar as minhas perguntas, mas vocês também podem, tá, interagir colocando as suas. Como eu sou dessa área, né, de teoria e metodologia da história, eu sempre me interesso muito por diferentes tipos de fontes históricas, né? Então, através do trabalho da Raquel, eu entrei em contato com outro tipo de fonte histórica que é pouco frequentado pelos historiadores, né? Nem todo mundo usa esse tipo de fonte. Né? Tem fontes que são muito usadas, como jornais, né? Os processos criminais conheceram um uso nas décadas recentes, ou seja, existe toda a história serial que faz análise de certidões, né, documentação de cartório, ou seja, tem fontes muito frequentadas e tem fontes que são novidades, né? E os próprios historiadores que têm que ir, à medida que vão desbravando esses tipos de fontes, vão começar a desenvolver metodologia, né? Aliás, essas fontes dos relatórios, é interessante notar que já no século XIX, o ranking
que hoje é tido como um historiador tradicional, né? Ele foi um dos primeiros, né, a investigar os relatórios italianos, né? Na época, que era um tipo de fonte que ninguém tinha examinado ainda na época, que eram os relatórios secretos lá italianos, que já não estavam mais secretos naquela época. Ou seja, é mais antigo do que parece, por um lado, essa investigação sobre os relatórios secretos, mas, ao mesmo tempo, sempre é minoritária, vem à parte, mas cada vez mais os historiadores estão explorando uma diversificação de fontes. Então, eu sempre me interesso muito pelo aspecto metodológico de análise de diversificados tipos de fontes. E sobre essa, eu tenho um palpite sobre isso que eu vou perguntar, mas eu queria que a Raquel desenvolvesse, que é o seguinte: essas fontes, esses relatórios, ou os relatórios secretos, que ainda vão ser analisados no futuro, ou os relatórios secretos da Segunda Guerra, que já foram disponibilizados, como você colocava, e também outros tipos de fontes produzidos por esses organismos. O que você acha a respeito disso? A gente sabe que as fontes históricas começaram a ser trabalhadas já desde os historicistas, no século XIX, em uma segunda dimensão. Elas não são fontes de informações apenas, elas também são discursos, fontes discursivas. Os historiadores hoje vão buscar em todos os tipos de fontes não apenas informações, como os positivistas buscavam, mas também discursos que revelam certas maneiras de pensar e certas maneiras de agir sobre a sociedade. Então, a minha pergunta é um pouco isso. Essas fontes de informação, essas fontes, os relatórios e tal, eles se apresentam como fontes de informação ou eles também são fontes produtoras de discurso? Porque, por exemplo, você mencionou essa documentação da CIA sobre a crise dos mísseis, né? A crise dos mísseis, ali com Cuba, né, envolve lá uma questão ideológica, em plena ali Guerra Fria, e até em um momento onde os Estados Unidos tentam fomentar a ideia de que a Guerra Fria estava mais fria do que era, né? Porque já era até um período de... Depois dos mísseis de outubro, foi até um período de extensão, e, no entanto, os Estados Unidos até alimentaram esse imaginário, né? Esse imaginário da guerra que estava sendo travada, né, com a União Soviética. Então, a minha pergunta é se eu penso que, provavelmente, na leitura dessas fontes, quando o historiador está lidando metodologicamente com elas, ele vai encontrar coisas que revelam esse discurso. Por exemplo, um vocabulário, né? O uso de um determinado vocabulário que já denuncia uma visão de mundo sobre aqueles grupos que estão sendo investigados. E eu acho que esses discursos aparecem involuntariamente e voluntariamente, porque involuntariamente, porque aquelas pessoas são formadas nessa maneira de ver. A gente vê muito isso na documentação do DOPS, né, sobre a ditadura militar. Aquelas pessoas que estavam ali, eles pensavam daquela maneira, né? Eles pensavam e acabavam, ou seja, involuntariamente, mesmo que eles não quisessem, eles transferiam uma certa ideologia, uma certa visão ideológica, até bem deturpada, bem distorcida sobre as coisas, mas fazia parte da formação de muitas daquelas pessoas que produziram essa documentação que hoje está disponível, né? Mas eu também pergunto por aqueles discursos produzidos voluntariamente nesse tipo de fonte, né? Porque elas são fontes que elas não são feitas para serem lidas no momento, mas são feitas, sim, para serem lidas por um determinado grupo. Ou seja, elas podem agir sobre um determinado grupo, pequeno ainda, porque ainda são secretas. Mas e se elas são pensadas para serem lidas no futuro? Ou seja, se essas fontes também denunciam discursos que revelam maneiras de ver o mundo e também maneiras de agir sobre o mundo, né? Então, eu fiquei curioso como você se coloca como uma historiadora que tem enfrentado esse tipo de fontes, né? E a outra pergunta é uma curiosidade também. Já existem fontes
diários de espiões, o diário de algum espião ou de alguma pessoa que participou pessoas que fez, quer dizer, aí combina esse outro tipo de fonte que é o diário, né, onde a pessoa revela, já tem esse tipo de fonte publicizada à disposição dos historiadores. Então eu passo aqui essas 2 perguntas e lembro que vocês também podem continuar fazendo os seus comentários e perguntas. Então eu devolvo a palavra a você, Raquel. Então, Assunção, sobre a sua primeira pergunta, é justamente essa perspectiva, né, de analisar esse discurso que eu tento olhar para os relatórios, né? Justamente pensar, né, se afastar de como era feita aquela história, né, de positivista, ali é a fonte de informação. E adotar esse olhar do discurso, porque sim, a gente consegue verificar esses discursos nessas fontes, a maneira como essas instituições e os seus funcionários, que são, né, atores sociais, eles enxergam a própria instituição que eles estão inserida e que imagem eles se colocam para quem vai ler. Porque, por mais que aquele documento estivesse secreto, né, e talvez eles não, provavelmente, eles não estavam redigindo aqueles documentos pensando, futuramente as pessoas vão ler, né, mas era voltado para um grupo. E esse grupo era principalmente o governo. Então, eram relatórios produzidos para serem enviados para outras instituições, para serem enviados para o governo, para os chefes militares, porque eles queriam tomar as decisões, né? Então, é perceptível, né? Como eles procuram se apresentar, que imagem eles têm de si, da sua instituição e que discurso eles tentam vender. Então, por exemplo, um relatório que eu analiso, que é justamente sobre as relações conflituosas entre a SOI e o CIS, né? E aí, um funcionário, né, do governo, enviado pelo Churchill, ele vai investigar por que estavam gerando tanto atrito entre as 2 instituições. O que estava acontecendo que elas não estavam conseguindo trabalhar em conjunto? Havia trabalho, sim, em conjunto, mas havia mais ainda conflito e uma atrapalhando o serviço da outra, né? E ele foi elevado para investigar. Aquele relatório que eu tive acesso foi redigido pela própria SOI. Então, a todo momento, eles estão tentando colocar ali como eles são eficientes, como eles fazem um trabalho correto, como a CIS está atrapalhando o serviço deles, e aí vão trazer exemplos, olha, e tal na Noruega, eles roubaram nossos agentes, sabe? Estão tirando nossos contatos. Enfim, a todo momento eles estão se apresentando ali. Então, aqui a gente observa que imagem é essa que eles estão tentando colocar? Que discurso é esse que eles estão se apresentando? Quem eles estão tentando convencer? Alguém vai ler aquele relatório e vai tomar uma decisão com base naquele relatório, né? E eles estão tentando convencer alguém que vai ler aquilo ali, possivelmente o Churchill ou alguém da alta cúpula, de que eles são uma agência que vale a pena ser investida. E eles entendem que eles, como uma agência de inteligência, eles são úteis para a guerra. Tanto que, ao final da guerra, houve uma disputa se a agência ia ou não se manter. E vários grupos contrários à SOI falaram, olha, acabou a guerra, não tem por que essa agência continuar existindo. Senão vai virar uma Gestapo. Não tem porquê. Então, houve toda uma mobilização para acabar com essa agência. Então, é perceptível, sim, esse discurso, tanto como uma forma de tentar convencer quem está lendo da sua importância,
como também a forma como eles se enxergavam dentro daquela burocracia, né? Então, e isso é muito interessante, porque a gente observa assim, tipo, mas eles têm inveja da gente, coisas do tipo, assim, né? Então, acaba sendo até um pouco cômico. E a sua outra pergunta, né? Sobre o diário. Sim, também existe diário, inclusive eu consegui um que eu comprei, eu comprei numa livraria, né, em Washington, de um agente chamado Nelson, e ele era da OSS, e ele vai lá escrevendo, né, sobre suas operações na Europa, na França, na Bélgica, enfim, vários teatros de operação, que ele foi enviado para montar uma rede de coleta de informação, e aí tem algumas passagens bem assim, bem cena de filme, né? Que ele vai relatando, né? De que invadia certos lugares, salvava pessoas, aquela população recebia ele de braços abertos, e aí nós, como historiadores, obviamente temos que questionar, né? Que imagem é essa que ele está tentando colocar ali de herói, né? Porque será real? Talvez, né, não seja a nossa preocupação tanto, foi ou não herói, mas por que ele está colocando essa imagem, né? Que discurso é esse que ele está tentando apresentar? Então, e o tempo todo isso, ele se coloca ali como um herói. Bom, eu pergunto a vocês têm mais alguma colocação? Deixa eu ver se no chat apareceu mais alguma. Não, eu só vi a da Laís mesmo. Né? Ou alguém quer tomar a palavra e fazer algum comentário? Não? Bom, a gente está se aproximando aqui da segunda hora, Raquel, que é mais ou menos o período que a gente considera que foi interessante, né? Porque tem toda aquela primeira parte onde ocorre a palestra e depois tem essa hora seguinte onde a gente dialoga com o palestrante, né? E surgem os comentários. Eu achei bastante rico esse momento. A gente fez algumas colocações aí e deu para ampliar aí a sua palestra inicial também. A não ser que mais alguém ainda queira apresentar alguma questão, nesse momento, eu queria te agradecer, e realmente foi muito interessante. Não é sempre que a gente vê falar a gente tem aquelas fontes mais tradicionais que as pessoas trabalham, aí já são muito percorridas pela metodologia, tem manual de trabalho com certas fontes, como jornal, processo, certidões, mas esse tipo de fontes ainda é mais raro, né? Então é sempre um momento exemplar a gente trazer as pessoas que trabalham com fontes diferentes, né? Fontes que requerem, às vezes, até a própria pessoa inventar a sua metodologia, já que ela não encontra um modelo, né? Ainda não tem um material crítico suficiente onde pessoas ligadas à área de teoria e metodologia, por exemplo, que habitualmente fazem isso, recuperam diferentes metodologias de trabalho, porque são fontes mais raras, né? Então é sempre muito rico isso, né? Conseguir trazer historiadores que também trabalham com novos tipos de fontes históricas e com objetos históricos menos percorridos, como você falou, né? Ainda é muito pouco percorrido no Brasil e no seu caso, isso até rendeu uma atmosfera de originalidade, né, no seu trabalho, quando você veio entrar na pós-graduação. Então, eu te agradeço a sua palestra e as questões que foram debatidas. E, nesse momento, eu queria passar as palavras finais para você e, depois disso, a gente vai encerrar a gravação. Eu lembro a todos, antes de passar a palavra para a Raquel, que como eu disse no início,
ele é um empreendimento do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades. Tem o apoio também de outro grupo da Rural, que é a Humanidades na Pista, inclusive a Raquel também faz parte desse grupo. E tem o apoio da própria Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, através da sua plataforma de extensão, o SED, que promove cursos de extensão, palestras, ciclos de palestras, e nós temos nos integrado a isso. Então, eu gostaria de lembrar a todos que estão vendo essa palestra pela primeira vez, ou aqui presentes, ou através da gravação que será feita, que nesse segundo semestre de 2021, as palestras dessa série Teses em Debate vão ser feitas às quintas-feiras, às 14 horas, só que sempre de 15 em 15 dias. Então, daqui a 15 dias, já temos uma outra palestra. E, paralelamente, temos sendo desenvolvidos um curso de Teoria da História que vai começar agora no final de agosto, dia 26 de agosto, Teoria e Metodologia da História, e temos a série Cinema História. Inclusive, a própria Raquel Anne vai estar presente nessa segunda série, falando sobre os espiões, mas como eles são retratados no cinema. Inclusive, amanhã, também, para os que estiverem interessados, já temos uma palestra dessa série, que é sobre a representação do Islã no cinema. Então, também vai ocorrer às 14 horas e também é o mesmo sistema, só que é às sextas-feiras de 15 em 15 dias. Depois que a Raquel falar, eu também peço que a Clara tome a palavra para dar alguns recados práticos, como a lista de presença e outros, para fechar aqui a nossa atividade e a gravação. Então, Raquel, eu passo a palavra a você, já te agradecendo mais uma vez. Obrigada, Assunção, pelo convite. Obrigada a todos aqui que participaram, pelas perguntas também. Para mim também foi assim, muito gratificante, né? Porque é uma discussão não só sobre inteligência, né, como foi falado ali, mas sobre trabalho com as fontes também. Então, espero ter contribuído para esse debate. Quem tiver vontade de estudar inteligência ou fontes oficiais, né? Acho que aqui abriu esse espaço mais abrangente. E, enfim, mais uma vez, muito obrigada, né? Adorei participar e espero encontrá-los na próxima, que é sobre cinema, né? A gente trabalhar agora numa outra perspectiva da espionagem, que é sobre a espionagem no cinema através dos filmes do 007, né? Que é tão conhecido. Enfim, mais uma vez, obrigada a todos e a todas.